Bom, gente, boa noite, agora de maneira mais definitiva. Hoje é um dia muito especial para nós. A gente vai contar aqui com uma palestra da Júlia Drummond, que vou apresentar daqui a pouquinho, depois de fazer uma breve apresentação de mim mesmo e da Bruna e do Michael, né? Começar pelos moderadores, o Michael e a Bruna. O Michael é membro fundador do nosso comitê de diversidade, analista de sistemas aqui do escritório do Felsberg. Michael, prazer contar com a sua moderação, com a sua participação aqui hoje. A Bruna Gonçalves é advogada da nossa área de insolvência e recuperação judicial. A Bruna é formada pela Universidade de São Paulo. A Bruna também é especialista em direito empresarial pela Escola Paulista de Magistratura. Fez um curso de introdução ao direito, de fundamentos do direito alemão em Munique, como bolsista de uma entidade que eu não vou me atrever aqui a tentar pronunciar, porque eu vou passar só mais vergonha do que o necessário. A Bruna e o Michael vão fazer a moderação aqui, vão fazer perguntas, claro, que tiverem, e vão endereçar as perguntas do Q&A, tá? Meu nome é Rafael, eu sou sócio da área tributária aqui do Felsberg e coordeno junto com muitas mãos o nosso comitê de diversidade. E, finalmente, a Júlia. Júlia, prazer ter você aqui hoje. A Júlia é doutoranda em Direito e Desenvolvimento pela Faculdade de Direito da GV, bolsista Fulbright de doutorado sanduíche na Arizona State University, mestre em Direitos Humanos também não, pela USP, e pesquisadora do Núcleo de Justiça Racial e Direito da GV Direito também. Júlia, expectativa, como eu te falei em outras oportunidades, é muito alta, muito grande pela sua palestra. O tema importantíssimo, a sua pesquisa, né? A gente teve a oportunidade de conversar em alguns momentos antes aqui, para nos prepararmos para sua apresentação. Tema muito relevante, o tema do acesso à justiça. E, por favor, o show é seu aqui. Muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. Queria começar, boa noite a você, boa noite a Bruna, a Michael, boa noite a todos, todas e todes. Quero começar agradecendo ao Felsberg pelo convite, agradecer a Bruna e ao Michael também por moderarem, ao Rafael também. Deixa eu Hoje... começar te interrompendo. Esqueci de falar, esse é um evento que não é patrocinado só por nós, né? É um evento patrocinado pela Aliança Jurídica para a Equidade Racial, do qual participam diversos escritórios aqui de São Paulo. Eu já ia cometer uma indelicadeza grande, deixando de mencionar a Aliança. Vai em frente, Júlia. Então, vou agradecer a Aliança também, claro. Obrigada pelo convite. E hoje, para quem está aqui participando desse webinar, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa de doutorado em curso. É um pedaço dela. E acho que eu tentei preparar uma apresentação direcionada para juristas, né, para operadores do direito. Se vocês tiverem qualquer questão, podem mandar, no que eu puder ajudar, fiquem à vontade. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje uma apresentação sobre acesso à justiça e desigualdades no Brasil, só que numa lente nova, que é o racismo cotidiano. E aí pode passar, Michael, por favor. Então, a apresentação ela está dividida em 5 tópicos. Então, eu vou começar falando brevemente do conceito clássico de acesso à justiça. Na sequência, eu vou falar sobre como que o acesso à justiça vem sendo olhado de novas formas por alguns pesquisadores em direito que focam mais na pesquisa jurídica. Em terceiro lugar, eu vou trazer para vocês um pouco da pesquisa que eu fiz sobre como esse tema tem sido tratado no Brasil,
principalmente em termos de pesquisa empírica. Na sequência, eu vou falar sobre como as lacunas dessa pesquisa aqui no Brasil e de que forma o racismo cotidiano pode contribuir para a gente avançar os estudos de acesso à justiça e desigualdades aqui no país. Pode passar, Michael, por favor. Então, para começar, a gente tem o costume de associar acesso à justiça com acesso ao poder judiciário e a obtenção de uma tutela judicial efetiva, justa e célere. Então, esse olhar sobre o acesso à justiça, ele é muito focado na relação entre as pessoas com as instituições judiciais e extrajudiciais, mas é uma visão muito centralizada em como os advogados olham para o acesso à justiça. Então, para aquele olhar mais institucionalizado, que foca pouco na experiência dos usuários, né? Então, esse novo movimento do acesso à justiça, ele está passando dos procedimentos para a experiência dos usuários. Pode passar. E aí, esses novos olhares, eles vêm a partir de um campo que a gente chama de novo realismo jurídico, que é basicamente uma forma de você olhar para o direito, associando o direito com a experiência e a cultura. Então, saindo um pouco dessa ideia de letra específica da lei e olhando para como que o direito escrito e também em ação interage com as experiências e a cultura local. E aí, nesse sentido, a gente tem pesquisas sobre acesso à justiça, isso pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, que olham para como os serviços, os instrumentos e as regras determinam o comportamento e a experiência das pessoas, como que as pessoas percebem esses procedimentos, qual que é a capacidade das pessoas de conseguirem um advogado ou de acessar um determinado local, um fórum, por exemplo, como que a escolaridade influencia nesse acesso, e também os resultados, seja por procedimentos judiciais ou extrajudiciais, se eles são justos, se o fato de você ser mulher, de você ser negra, de você ser imigrante, enfim, se isso interfere nesse resultado. Então, esses são exemplos de pesquisas que vêm inovando o campo do acesso à justiça e das desigualdades. Pode passar. E aí, como que isso vem sendo trabalhado aqui no Brasil? Quando a gente olha para as pesquisas empíricas no Brasil, a gente consegue visualizar basicamente 3 eixos. Quem fez essa classificação fui eu, né? Mas, assim, olhando principalmente para as pesquisas empíricas publicadas em periódicos aqui no Brasil, a gente tem principalmente 3 eixos, que eu chamo de classe, direitos sociais e gênero e sexualidade. Então, as pesquisas de acesso à justiça e desigualdades que olham para a classe, elas olham, por exemplo, para o papel da escolaridade e da renda no acesso ao poder judiciário. Então, são pesquisas que vão usar, por exemplo, o PNAD de 2009 e vão tentar entender se pessoas de uma determinada faixa de renda têm mais acesso ao poder judiciário especificamente, se a escolaridade também interfere nesse tipo de busca, então, no conhecimento que as pessoas têm para poder acessar um determinado serviço. Outro tipo de trabalho foca em como a constitucionalização dos direitos sociais e a inclusão de moradores de favela no mercado de consumo formal aumentou o acesso desse público ao poder judiciário e também a outras formas de resolução formal de conflito. Então, a gente está pensando, por exemplo, no PROCON, nas unidades de polícia pacificadora, se a gente olhar para o Rio de Janeiro, e também como que os juízes vêm reagindo a essa maior procura pelo judiciário. Então, se antes dos anos 2000 a gente tinha um judiciário mais afastado, até porque as demandas não eram tão focadas nos conflitos interpessoais dos moradores de favelas, por exemplo. Os conflitos antes eram, por exemplo, conflitos de terra relacionado à ocupação de determinadas localidades do Rio de Janeiro, isso pensando nesse tipo de pesquisa, né? E como que essa visão do judiciário mudou a partir da provocação. Então, com essa maior procura pelo judiciário, também com a alteração das mudanças das demandas, o judiciário passou a intervir e a ter um olhar mais atento para a realidade social desses moradores de favelas. Já passando para os direitos sociais, a gente tem algumas pesquisas que analisam medicamentos, então ações que buscam procedimentos médicos e medicamentos pelo SUS, por exemplo, e qual que é a relação
entre a concessão de liminares e o orçamento do executivo, porque tem toda aquela discussão meio que clássica, né, na pós-graduação em direito, principalmente se você for para direitos humanos ou para direito do desenvolvimento, que vai olhar para a questão de como que a busca por remédio ou a busca por determinados procedimentos médicos via judicial acaba por atrapalhar o orçamento do Poder Executivo direcionado para a saúde. Só que, assim, algumas questões que surgem a partir desse tipo de pesquisa será que a gente deve depositar tanto peso no indivíduo que busca resolver uma demanda que é um direito dele constitucionalmente garantido via judicial e não olhar para como que essa demanda, na verdade, ela surge de uma falta que vem de uma política pública ausente no executivo? Enfim, eu acho que são questões que surgem para a gente discutir mesmo, porque quando a gente olha para a desigualdade nesse ponto, parece que se o indivíduo busca o judiciário, necessariamente vai faltar dinheiro no executivo. Mas uma das pesquisas que eu encontrei fala de como a maior parte desses processos são movidos por pessoas representadas pela Defensoria Pública. Então, enfim, acho que são questões, não é o meu foco aqui hoje, mas só para vocês entenderem como é que está essa discussão em termos de saúde. Também tem um outro olhar em termos de direitos sociais, que é o baixo impacto de alguns mecanismos de resolução extrajudicial em conflitos de terras, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, a construção de usinas hidrelétricas em 2 rios, num Rio Madeira, aliás, em Rondônia, e como que o conflito dos moradores com as construtoras tenta ser resolvido via nota técnica do IBAMA, via audiência pública, só que no final os resultados acabam sempre pendendo mais favoravelmente para as construtoras em detrimento das demandas dos moradores. Isso é uma discussão que surge. Então, quer dizer, a gente tem uma tentativa de resolução de um conflito coletivo via extrajudicial que não necessariamente contempla essas demandas. E aí surge toda uma discussão sobre o desequilíbrio de poderes nesse jogo. E aí, nisso também vem uma outra questão, que será que o tipo de solução que a gente busca para desafogar o judiciário necessariamente aumenta a efetividade e eficiência do judiciário? Porque se a gente olhar para a eficiência necessariamente como celeridade, pode ser que, mais uma vez, a balança penda desfavoravelmente para aqueles que não têm, né? Como se diz nessa linguagem do acesso à justiça. Enfim, passando para o gênero e sexualidade, a gente tem pesquisas que foram produzidas nesse período que eu pesquisei, que olham para como que a sexualidade e as questões de gênero são olhadas pela magistratura. Então, esses estudos eles são menos sobre a percepção dos judiciários e sobre as demandas buscadas pelas mulheres e mais sobre como que os juízes e as juízas vêm interpretando essas demandas. Então, a gente tem pesquisa, por exemplo, que olha para como as decisões do STJ interpretam demandas por alimentos de mulheres que se separam e que se divorciam, e de como que essas interpretações acabam levando ao entendimento de que existiria uma equidade já garantida entre mulheres e homens no mercado de trabalho e que, portanto, os alimentos não seriam necessários a longo prazo para mulheres que, muitas vezes, passaram a vida inteira se dedicando a um casamento e acabaram deixando de trabalhar no mercado de trabalho formal, né, fora de casa. Enfim, outro tipo de pesquisa nesse tópico são pesquisas que olham para como que o STF interpreta questões de gênero e sexualidade e como que alguns ministros acabam se colocando num papel de salvadores em detrimento, em comparação com o que seriam as vítimas e as minorias, e que acaba colocando um discurso que vai muito além, né? Então acaba despersonalizando e tirando a agência dessas pessoas em contraposição a uma visão mais de garantia de direitos, né, de sujeitos de direitos, e também como que a composição da magistratura por mais mulheres não necessariamente muda a percepção que o judiciário tem de demandas apresentadas por mulheres, por exemplo, em violência doméstica, mas como isso também não deslegitima a busca por uma maior participação feminina na magistratura. Pode passar, Maicon. Por favor, obrigada. O que eu não vi... pode voltar, isso. O que eu não vi nesses estudos sobre acesso à justiça e desigualdades no Brasil? Não vi recortes raciais, ou seja, eu não vi como que raça e racismo podem interferir no acesso à justiça, seja o acesso
a busca pelo judiciário no sentido clássico, seja o acesso à obtenção de uma tutela efetiva, seja o acesso à percepção que os usuários do sistema de justiça ou que sujeitos de direito no geral, independente de procurarem o judiciário ou não, têm das garantias dos seus próprios direitos. E aí isso revela que a gente tem uma agenda fértil no Brasil para a gente pesquisar sobre desigualdade no acesso à justiça. Pode passar. E aí, além de que eu escolhi para tentar avançar essa agenda, só um minuto, foi a do racismo cotidiano e das microagressões. Pode passar. Então, a ideia aqui de escolher o racismo cotidiano é olhar para como que a interação dos atores do sistema de justiça com os usuários, no geral, não só no judiciário, mas no meu caso eu foco no judiciário, como que isso pode reforçar ou reduzir ou manter determinadas estruturas raciais que já estão presentes no Brasil. E aí, a outra importância da escolha dessa lente é avaliar como que as pessoas enxergam isso, porque, como vocês puderam perceber, e aí, por exemplo, eu vou pegar aqui o gênero e sexualidade. A gente tem algumas pesquisas que focam em como que as magistradas e os magistrados interpretam demandas que as mulheres levam para o judiciário. Mas o que essas mulheres acham dos resultados, por exemplo? E aí isso aqui é legal, porque, por exemplo, a gente tem algumas pesquisas nos Estados Unidos que olham para resultados de processos trabalhistas em que uma pessoa, um ex-funcionário, ajuizou uma reclamação, não é uma reclamação trabalhista que se chama, mas enfim, vocês entenderam, ajuizou uma ação trabalhista contra o empregador porque ele sofreu racismo no ambiente de trabalho. E aí, essa pessoa conseguiu um acordo, ganhou uma indenização considerada alta, mas quando ele foi perguntado sobre o resultado, a resposta dele foi que ele preferia ter trocado aquele dinheiro por não ter falado nada e ter se calado diante da situação de racismo para não perder o emprego. Por quê? O procedimento para ele, as coisas que ele ouviu, testemunhos, e o processo foi tão desgastante que para ele o resultado, ainda que ele tenha ganhado dinheiro, não foi tão satisfatório quanto teria sido não ter entrado com aquela ação. E aqui a gente tem algumas outras questões para discutir, né? Por exemplo, qual que é a noção de justiça, de repente uma falsa consciência sobre o que é justiça ou não, porque essa pessoa foi colocada num dilema muito grande, né? Ela tem que ou lidar com o racismo no ambiente de trabalho ou procurar uma solução, uma resolução desse conflito e ainda assim sair perdendo na concepção dessa pessoa. Mas o que isso também revela é de que forma que os procedimentos judiciais resvalam nos usuários do sistema de justiça. Então, a ideia é mais ou menos essa, é olhar para essa interação para a gente pensar não só no direito material que essa pessoa tem e no procedimento pelo qual ela passa, mas também se você somar todo esse procedimento, o que ela sente no final? Será que isso foi justo? Será que essa decisão foi justa? Será que esse processo valeu a pena? Acho que essa é a ideia, né? E aí, quando a gente olha para a lente do racismo cotidiano, eu preciso explicar também o que é racismo, né? Então, óbvio que assim é um conceito em disputa, mas aqui eu vou trazer para vocês a definição do conceito a partir da literatura do racismo cotidiano. Então, primeiro, o racismo ele não um fenômeno que a gente pode reduzir. Acho que isso já está bastante, talvez, consolidado na mente de muitas pessoas, acho que muito por causa da discussão racial que a gente está avançando no Brasil, mas acho que é sempre bom reforçar que o racismo não é uma questão de caráter, porque o racismo ele é um fenômeno que ele é multifatorial. Então, a gente consegue associar a ideologia com a estrutura e com processos. Então, a ideologia é a construção ideológica a partir dos interesses de um grupo em que as pessoas brancas são colocadas como superiores a pessoas não brancas. E isso é um processo que é consolidado historicamente, e no Brasil também. A estrutura é a reprodução do racismo, viabilizada pela formulação e aplicação de regras e leis e pela alocação de recursos. Então, a gente está falando de regras que são segregadoras ou que resultam em segregação ou em algum tipo de discriminação injusta,
e também da alocação de recursos. Então, a gente está falando de pobreza, de riqueza, a gente está falando de acesso a trabalho e por aí vai. E o processo são as práticas cotidianas que criam e que confirmam a ideologia e a estrutura que eu mencionei. O cotidiano, por sua vez, ele é o conhecimento que a gente tem para lidar com a vida no dia a dia. Então, é a nossa linguagem, são as normas, os costumes, as regras de convivência em sociedade. E tudo isso também é permeado por fatores como classe, gênero, a profissão que a gente exerce. E a gente adquire esses padrões de comportamento e absorve essas regras por meio da socialização, do senso comum, da ciência, das mídias de massa e da nossa educação formal. Pode passar, Mãe, por favor. E aí, nesse sentido, o racismo cotidiano, ele é a integração do racismo a essas práticas rotineiras do nosso dia a dia, que a gente não percebe. Então, isso se torna esperado, inquestionável e passa a ser visto como normal, principalmente pelo grupo dominante. E aí, o racismo cotidiano, ele reproduz a ideologia e a estrutura e é reproduzido por ela. Pode passar. E aí, uma coisa que é importante para a gente entender esse conceito é que nem todo ato de racismo cotidiano é uma discriminação explícita. Então, porque o racismo cotidiano, ele vem de formas mais sutis de racismo, justamente porque a gente vive num período histórico em que ser explicitamente racista é condenável socialmente. Então, o racismo cotidiano, ele se reflete no que a gente chama de microagressões diárias, né? E aí, eu vou, mais para frente, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de microagressões. E aí também não tem necessidade de existir um contato direto entre as pessoas para o racismo cotidiano se concretizar, porque além de outros marcadores sociais da diferença, como gênero e classe, interferirem nesse processo, o racismo cotidiano ele também se manifesta por imagem, pelo ambiente em que as pessoas estão colocadas, justamente por causa dessa construção do processo histórico de consolidação de ideologias racistas no Brasil, em outros países do mundo, mas aqui a gente está focada no Brasil. Pode passar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Primeiro, essa charge da Serena Williams. Então, essa charge foi publicada no jornal australiano há alguns anos atrás. E aí, por que para mim ela é um exemplo de racismo cotidiano? Porque ela coloca a Serena com traços exagerados, e óbvio que é uma charge, pessoas, no geral, têm traços exagerados, mas a Serena, ela tem traços, digamos assim, negros, que são exagerados e os outros personagens da charge não têm. E isso também acaba demonstrando uma forma de reduzir essa pessoa a um estereótipo por meio dessa imagem. Pode passar. Também a gente tem essa propaganda da Devassa, que foi veiculada em 2011, e ela fala que é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. E aí, para além do conteúdo da propaganda em si, que já demonstra uma objetificação do corpo das mulheres negras no geral, né? Porque essa mulher negra ela representa diversas mulheres negras, a gente tem, pode passar, por favor? A gente teve a apresentação, a ajuizamento de uma ação judicial por 3 mulheres negras nessa época, que alegaram que a propaganda ela era racista e misógina, ela era racista e sexista, justamente porque ela reforçava esse estereótipo. Essas mulheres passaram a ser mais assediadas na rua por causa da propaganda, e elas entendem que ela violava a legislação brasileira justamente por causa disso. Só que, na decisão judicial de primeira instância, o juiz entendeu que se alguma conclusão poderia ser tirada a respeito, é que, na verdade, haveria um elogio ao corpo da mulher negra e que seria necessário muita cautela nesse tipo de questionamento para não banalizar as verdadeiras reivindicações. Pode passar. E aí, o que a gente tira dessa decisão judicial? Que esse juiz, ele entendeu que o racismo ele entendeu o racismo como um elogio. Então, para ele, aquela imagem que é evidentemente para aquelas autoras negras racista, para ele aquilo era um elogio. Então, a forma como o juiz se manifesta no seu julgamento
é o que a gente chama de microinvalidação desse entendimento. A microinvalidação, ela é a redução do sentimento e da percepção da realidade de pessoas negras por pessoas brancas ou por pessoas não racializadas que, por não perceberem o racismo cotidiano, invalidam essa percepção da realidade. Então, e ainda colocam essas mulheres ou essas pessoas que reclamam como hipersensíveis. E também tenta definir o que seriam as verdadeiras reivindicações. Então, puxa para si, né, o que seriam as verdadeiras reivindicações. É uma tentativa de desmobilização política. E aí, por fim, também não deixa de ser um exemplo de racismo recreativo, porque ele é uma consolidação, né, é uma validação de uma tentativa de humor que, na verdade, encobre uma hostilidade racial, porque reduz as mulheres negras a um corpo, em contraposição à racionalidade que é atrelada às pessoas brancas. Então, é o tipo de propaganda que a gente chama de hipersexualização da mulher negra, né? Pode passar. E aí, para finalizar esse ponto, acho que é importante ficar claro que, acho que eu já mencionei, mas eu vou repetir, que as microagressões elas são marcadas pela diferença de percepção da realidade entre pessoas brancas e pessoas negras. Então, o grupo branco ele tende a não só não enxergar o preconceito que está implícito, como também a diminuir a gravidade da situação. E aí isso gera efeitos psicológicos reais e graves para as pessoas negras ou para as pessoas racializadas no Brasil e também em outros países, por exemplo. Por quê? Porque quando a pessoa reage, ela tem a sua reação invalidada pelo grupo dominante, por vezes por outros membros do grupo dominado. Então, a gente está falando, por exemplo, dessa decisão judicial que invalida a percepção da realidade, que reduz aquela violência verbal, imagética a uma forma de humor, e que coloca essas mulheres numa situação de reivindicação de uma pauta que, na verdade, não é séria. E a pauta séria, da pauta séria, elas não entenderiam, né? Só que, por sua vez, se elas não falam nada, se as pessoas que sofrem com racismo cotidiano não falam nada, elas acabam internalizando essa violência. E aí, isso, a longo prazo, pode gerar alguns efeitos como baixa autoestima, depressão, e por aí vai. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de microagressões raciais. Eu não sei se está dando para enxergar no slide, não sei se ficou muito pequena, mas eu vou tentar falar aqui um pouco mais em voz alta. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou começar aqui pela patologização da maternidade negra. Então, esse quadro, só para vocês entenderem, ele está dividido com o tema, então, do que a gente está falando quando a gente fala desse tipo de microagressão racial, a microagressão em si, então, alguns exemplos das microagressões e qual que é a mensagem que essa microagressão passa. Então, quando uma pessoa vira e fala, essa mulher só quer saber de Bolsa Família, por que você não vai trabalhar? Na hora de fazer filho não reclamou. Essa pessoa, ela está tornando doentia a maternidade negra. Ela olha para mulheres negras como clientes da assistência social, como se elas merecessem algum tipo de estigma, olha para mulheres negras como preguiçosas, coloca-as como hipersexuais, como irracionais, quer dizer, como se elas não tivessem controle sobre a própria sexualidade. Um outro exemplo é quando existe aquele tipo de elogio que, na verdade, não é um elogio, é uma forma sutil de você dizer que você não esperava que aquela pessoa fosse tão inteligente quanto ela demonstra. Então, quando uma pessoa fala que uma pessoa negra é muito articulada, ou, nossa, como você fala tão bem inglês ou uma língua estrangeira, a mensagem que ela está passando é de que ela não é tão inteligente quanto pessoas brancas, não é tão inteligente quanto se esperaria naquele ambiente em que ela está colocada. Então, não seria comum pessoas negras serem inteligentes, por exemplo. Pode passar. Um outro exemplo é a cegueira racial. Então, aquela ideia de que vamos reforçar a democracia racial. Quando eu olho para você, eu não vejo cor, só existe uma raça humana, que por fora parece que tenta reforçar um discurso de igualdade, mas que, na verdade, nega as experiências cotidianas e práticas de pessoas negras com o racismo.
Então, nega não só a forma como as pessoas negras enxergam e vivem a realidade, mas também as próprias diferenças que são positivas, porque existem traços positivos da cultura africana, da cultura afro-brasileira, assim como de outras culturas que existem no Brasil. Mas, por algum motivo, na verdade, pela consolidação do mito da democracia racial no Brasil, a cultura afro-brasileira vira cultura brasileira, e você mencionar essa cultura acaba virando algum tipo de especificidade que não deveria existir, quando para outras culturas existem. Isso também é uma forma de manifestar uma microagressão racial. Uma outra forma de microagressão racial muito comum é uma pessoa branca segurar a bolsa ou a carteira quando passa perto de uma pessoa negra, segurança de loja, de mercado, seguir pessoas negras, ou até uma forma mais grave, uma pessoa branca se recusar a pegar elevador com uma pessoa negra, mas é uma coisa que infelizmente ainda acontece, mandar uma pessoa negra usar o elevador de serviço, enfim, e tudo isso passa a mensagem de que negros são criminosos, de que são perigosos, de que não pertencem àquele espaço. Pode passar. Uma outra forma é a tentativa de negar o próprio preconceito a partir da existência de amigos negros ou mulheres brancas que se colocam no mesmo lugar de pessoas negras quando essas pessoas negras sofrem racismo, porque isso é uma forma de tentar se colocar, no caso das amizades negras, né, como imune ao racismo, como uma pessoa que, na verdade, não deveria se abrir para ouvir e para aprender, já que o racismo, como a gente viu, ele é uma ideologia que é consolidada historicamente no Brasil e que é reproduzida cotidianamente, né? E também é uma forma de negar a especificidade da opressão racial ao olhar para a opressão de gênero. Quer dizer, a opressão de gênero ela existe, mas ela é diferente. Então, isso também é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Mais um exemplo de microagressão é a meritocracia. Então, negar a importância das ações afirmativas, falar sobre como que a pessoa mais qualificada deveria conseguir um emprego, ou se você é trabalhador o suficiente, você vai conseguir chegar a algum lugar. Então, é uma forma de ou falar que pessoas negras recebem benefícios injustos, ou negar as forças da estrutura e da alocação de recursos e como elas impedem ou atrapalham a ascensão social de pessoas negras, como se esses indivíduos fossem 100% responsáveis pela sua própria ascensão, como se o racismo não exercesse nenhum tipo de barreira para pessoas negras e nenhum tipo de privilégio para pessoas brancas. Pode passar. Também reclamar de como pessoas negras são muito barulhentas, ou dispensar uma pessoa, demitir uma pessoa que fala de raça no ambiente de trabalho, é uma forma de você tentar fazer com que essa pessoa assimile uma determinada cultura ou deixar de fora uma bagagem que ela traz, que poderia enriquecer o ambiente de trabalho, mas que, na verdade, ela deveria se adaptar à forma como aquele ambiente de trabalho já é, ou seja, dominado por pessoas brancas, e se aquela pessoa negra entra, ela tem que se adaptar, ela tem que se embranquecer, a verdade é essa, né? E também, no próximo exemplo, dos cidadãos de segunda classe, é você chegar numa loja e você pedir uma informação da loja para uma pessoa negra, simplesmente porque ela é negra, aquela pessoa não está usando o uniforme da loja, ela não trabalha lá, mas a pessoa vai direto na pessoa negra para tirar uma dúvida, porque essa pessoa negra sempre é vista como, nesse caso, como subserviente, ela está ali para servir. Então, ignorar uma pessoa que pede um serviço, ou dar prioridade a uma pessoa negra em um determinado estabelecimento, ou então falar vocês, reduzir uma pessoa negra a um grupo. Você nega a individualidade daquela pessoa e coloca ela como um grande vocês, quando, na verdade, pessoas brancas são respeitadas também enquanto indivíduos, né? Pode passar. E aí, uma última forma de exemplo que eu queria trazer para vocês, que eu tinha mencionado lá atrás, são as microagressões ambientais. Então, é a forma como o ambiente é construído e que também passa uma imagem, uma mensagem, né? Então, quando a gente vai para uma faculdade que só tem quadros de homens brancos, salas que homenageiam homens brancos, heterossexuais, de classe alta, o que esses quadros, o que essas salas
O que essas homenagens estão passando, essas homenagens exclusivas, historicamente exclusivas a esse grupo passam, é de não pertencimento, é de impossibilidade de sucesso naquele lugar, porque aquele lugar não pertence a outros grupos que não aquele dominante. Então, também programas de TV que só colocam pessoas brancas ou que colocam pessoas negras, mas em determinados lugares estereotipados. Também a superlotação de escola pública ou a deterioração da escola pública, a falta de investimento em equipamentos culturais, não investimento, mas uma espécie de fomento à existência de bares e pouco fomento à existência de equipamentos culturais, porque traz a ideia de que essas pessoas que moram na periferia e que aqui em São Paulo são majoritariamente negras, que são pessoas que são desviantes ou que, enfim, que o lazer delas é reduzido a essa determinada atividade. Então, a forma como a própria cidade é moldada, dividida e construída também é uma forma de microagressão racial. Pode passar. E aí a forma que a gente tem para avaliar essas microagressões no contexto do acesso à justiça é por meio da análise do discurso judicial. Então, a gente lendo decisões judiciais, a gente vendo, por exemplo, como que os juízes mencionam e se referem a determinados grupos. A gente pode falar aqui de mulheres, a gente pode falar aqui de moradores de favelas, a gente tem até alguns exemplos, né? Tem uma pesquisa que fala que em ações judiciais movidas por moradores de favela no Rio de Janeiro, eles são o tempo todo referenciados como moradores de favela, ou seja, o lugar que eles moram, ele é associado à sua condição de cidadania, né? Então, a sua cidadania é associada ao seu local de moradia, né? E a gente também pode falar de entrevistas abertas com os usuários do sistema de justiça. Então, é uma forma de você ouvir qual que é o entendimento que essas usuárias e esses usuários têm do que é racismo cotidiano, de como elas percebem essas microagressões raciais, se percebem, e a partir disso tentar entender quais são as demandas que elas têm de direito material, como que elas procuraram o judiciário. Então, elas procuraram porque uma amiga procurou antes, porque elas acessaram a informação de alguma forma na internet, e de que forma que elas se sentiram estimuladas a procurar o serviço, e como que o serviço em si lhes trouxe algum tipo de satisfação ou insatisfação, seja com o resultado, seja com o procedimento. Então, pode passar. É basicamente isso, gente, que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem direcionar. Eu estou aqui para isso. E, enfim, mais uma vez agradeço o convite. Obrigada. Obrigado, Júlia. Palestra superou todas as expectativas, que já disse eram altas. Queria saber da Bruna e do Michael se chegou alguma pergunta pelo Q&A ou se vocês têm alguma questão que gostariam de que a Júlia eventualmente aprofundasse ou explorasse, enfim. O pessoal ainda está um pouco tímido com as perguntas, então eu vou começar aqui pelo meu exemplo. Ju, a gente sabe que você escreveu um livro, né, a partir da sua dissertação de mestrado, fazendo mesmo essas entrevistas com mulheres negras, e, enfim, com uma outra abordagem, mas já iniciando esse processo também de identificar o acesso à justiça nesse recorte de raça. E aí, eu queria te perguntar, se além daquele exemplo da cerveja, se tem algum outro exemplo que você pode dar para a gente das próprias pessoas com quem você conversou, dos usuários do sistema de justiça, em que eles percebem essa microagressão racial no acesso à justiça e no acesso aos próprios aparelhos disponíveis, né? Defensoria, as associações aí de alimentos e visitas que a gente encaminha da defensoria e mesmo em audiências de conciliação ou, enfim, instrução mesmo. Gente, só para vocês entenderem, a minha pesquisa de mestrado, a parte empírica eu fiz um formulário online, eu perguntei para mulheres negras, né, sobre demandas afetivas, então, se elas pretendiam se casar, viver em união estável, ter filhos, o significado de família, mas também fiz um bloco para perguntar sobre acesso
à justiça, assim, já estava ali incipiente a pesquisa de doutorado, mas eu deixei em aberto o campo para que elas pudessem falar sobre a relação que elas tiveram com alguns operadores. Então, advogado, defensor público, magistrado, conciliador e... não, foram esses os atores, isso. E aí, uma das usuárias do sistema de justiça, ela respondeu que ela entrou com uma ação de alimentos, né, contra o pai. Ela tinha 18 anos, e na audiência de instrução, a juíza perguntou para ela por que ela não iria trabalhar. E para ela, aquilo era uma forma de racismo, porque ela entende que aquela juíza não olha para ela mesma como ela olhou para essa demandante, né? Porque ela falou, duvido que aquela juíza rica e branca tivesse trabalhado quando ela estava fazendo a faculdade. E essa respondente, ela fazia faculdade de Direito. Então, para ela, aquilo foi um exemplo de como ela sofreu uma separação, né? Então, ela foi colocada num lugar diferente, socialmente falando, daquele que aquela juíza ocupa. Então, acho que isso é óbvio que isso é só um caso, mas é um exemplo para a gente ver como que funciona na prática essa percepção, né, da diferença pelas usuárias. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Gostaria de pedir para o pessoal que tiverem perguntas, não se acanhar, tá? Pode mandar. E aproveitando, eu já queria deixar uma para a Júlia aqui. Júlia, eu moro em periferia, né? Uma região periférica, e percebemos que nessas regiões, abordagens policiais tem uma diferença quando se tem pessoas negras recebendo essas abordagens e pessoas brancas. A gente percebe que o tom realmente é diferente quando tem pessoas negras. Eu queria saber se esse tipo de microagressão, quando denunciada, quando levada à justiça, leva a algum lugar, porque eu nunca, particularmente na minha experiência pessoal, nunca vi esse tipo de denúncia ser respondida, ser denunciada e levada para frente. Quando levada, queria saber se isso acontece, se isso é levado a sério de fato na justiça. Olha, fiquem atentos porque vai sair relatório da FGV, do Núcleo de Justiça Racial, justamente sobre isso. A gente terminou agora no começo do ano uma pesquisa bem grande sobre a interação do sistema de justiça com o racismo, então, tanto para as abordagens policiais, quanto para as demandas judiciais e na polícia de vítimas de racismo, né? Quanto pelas demandas cíveis, assim. Então, e também na internet. Então, é um relatório bem grande, bem interessante. Eu acho que, já dando um spoiler, depende, mas assim, porque eu não tenho dados sobre a corregedoria, né? Mas as ações judiciais penais de racismo, elas tendem a não necessariamente resultar em condenação, muito por um reforço do discurso judicial de democracia racial. Então, justamente porque a percepção dos juízes é uma percepção que é moldada por uma visão da branquitude sobre a realidade, então, de como o racismo, na verdade, não é tão grave assim, e que quando ele acontece, ele deveria ser explícito, se ele é implícito, ele não percebe, se ele não percebe, não aconteceu. Então, isso acaba se refletindo nas decisões judiciais, nos processos penais. Nos processos civis, por incrível que pareça, já é um pouco diferente. A gente já tem mais casos de condenações, muito também porque a gente consegue trabalhar com responsabilidade objetiva, né, nas indenizações civis, então isso fica um pouco mais, não vou dizer fácil, mas é diferente. Mas acho que um outro eixo interessante para a gente pensar no racismo, nessa interação da polícia com os moradores de periferia, é como que o eixo da pesquisa sobre fundada suspeita responde. Então, a professora Marta Machado e o Felipe Freitas, eles encabeçaram
essa pesquisa, a gente usa um robô para analisar diversas decisões judiciais no Brasil inteiro, se não me engano, foram 600 acórdãos, que analisam a utilização do conceito de fundada suspeita e a abordagem, como que isso é trabalhado no judiciário. Mas, e como eu não sou especialista no assunto, eu não vou sair dando pitaco, mas eu recomendo bastante que você leia o Felipe Freitas, porque o trabalho dele acadêmico, né, de vida, é polícia, né, e a interação da polícia com o racismo. Então, acho que isso pode te responder melhor do que eu tentar chutar aqui algum dado, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. Legal, anotado aqui. Obrigado pela recomendação. Aproveitando aqui, ó, a Bárbara Dresser, aqui do escritório, deixou alguns elogios, falando que sua didática é ótima, que exemplificou muito bem algumas situações que às vezes passam despercebido no dia a dia, e agradeceu a sua aula aí de hoje, né? A Fabiana Solano aqui também perguntou como denunciar ou se proteger desse tipo de racismo estrutural no sistema de justiça. Se eu me percebo como vítima de racismo em determinado caso, o que fazer? Eu vou emendar a pergunta, se eu puder, porque eu acho que essa pergunta da Fabiana casa muito com a da Bruna Biasi, assim. Se a Bruna fala que se existe alguma pesquisa de como essa microagressão invalida a percepção das pessoas negras, se existe algum tipo de pesquisa falando por ser microagressão, fica invalidada a percepção dessas pessoas negras. E a Letícia está perguntando se existe alguma forma que a gente possa adotar de fazer as pessoas se sentirem menos desmobilizadas para denunciar essas questões no judiciário, a microagressão, né? Então, eu queria ter uma resposta super objetiva para dar para vocês, mas eu tenho alguns comentários. Uma resposta assim, olha, você faz isso que isso vai resolver, eu não tenho como mudar. Como eu falei, eu estou começando essa pesquisa aqui no Brasil e a ideia é tentar entender o que está acontecendo, né? Então, de que forma isso pode se manifestar no judiciário. O que a gente tem hoje são os mecanismos de denúncia tradicionais. Não é que não funcionem de jeito nenhum. Pensando, por exemplo, na própria polícia, porque aqui em São Paulo a gente tem o DECRAD, que é a Delegacia Especializada em Crimes de Intolerância Racial. E o DECRAD tem servidores que são um pouco mais preparados para trabalhar com questões de racismo. E algumas das coisas que, nessa pesquisa que eu falei da FGV, foram feitas entrevistas, né, com os escrivãos da DECRAD. E eles falaram muito sobre como que o que atrapalha muitas vezes o relatório se transformar numa denúncia no Ministério Público é a falta de prova. E para mim, um dos maiores desafios das microagressões é a prova, porque a gente está falando, e é isso para mim que mais me dói, que da diferença de percepção da realidade. Então, ainda que eu grave uma determinada ação, pode ser que o judiciário interprete que não foi racismo, porque justamente a percepção da realidade é diferente. Então, ainda que a gente tenha o artigo 20 da Lei CAO, da Lei 7.716, que fala que é proibido incitar e discriminar com base em raça, cor, procedência nacional e tal, o que significa incitar a discriminação? Quem vai interpretar isso, na maior parte das vezes, é um juiz branco. Eu não estou falando isso para desestimular a denúncia, é só para tentar trazer como o nosso desafio é grande e como eu entendo que o trabalho de percepção do racismo ele passa muito mais, nesse momento, por um trabalho de convencimento da sociedade civil amplamente e de briga, né, de disputa de narrativa, do que de alteração legislativa necessariamente. Porque a gente tem uma legislação que ela foi criada na luta da Constituinte, então, na luta de movimentos negros que já estavam brigando com a lei anterior, que tornava o racismo contravenção penal. O racismo foi criminalizado a partir da Constituição de 88, mas a gente tem como resultado prático uma série de decisões judiciais que ou não condenam, né, ou como
extinguem o processo por falta de prova ou... Ai, gente, está me fugindo a palavra, que eu estou na pesquisa há muito tempo, estou esquecendo os termos jurídicos. Mas, enfim, quando, não é descriminaliza, é quando diminui um tipo penal de injúria racial para injúria simples, ou de racismo para injúria racial ou para injúria simples. E como isso tudo é um reflexo da interpretação. E aí, para brigar por interpretação, a gente tem que brigar com o judiciário. E para brigar com o judiciário, a gente tem que disputar narrativa, entendeu? Mas, assim, mecanismo de denúncia, o que a gente tem hoje é DECRAD e o Ministério Público. Inclusive, fica aqui para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, para entender a percepção do judiciário, pesquisar o artigo da Marta Machado com a Natália Neres e a Márcia Lima sobre as condenações, os casos de racismo no judiciário, como o judiciário interpreta. E no Ministério Público, o artigo da Clio, eu não sei falar o sobrenome dela, mas se você colocar no Google Clio e Ministério Público e Direitos Humanos, ela fez a dissertação de mestrado dela sobre como que os promotores de direitos humanos lidam com as demandas que vêm, inclusive, de racismo para o Ministério Público. Porque é isso que essas pesquisas vêm fazendo atualmente. Elas vêm olhando para como que os operadores do direito entendem e interpretam a lei, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Gente, a Raíssa, desculpa, Raíssa, a gente acabou te colocando no fim da fila, mas a Raíssa tem uma pergunta que não é fácil, Ju. E aí eu vou ler aqui para a gente mais. Ela gostaria de saber que você falasse um pouco sobre microagressões na perspectiva do colorismo, tanto na identificação dessas microagressões a depender do tom de pele das pessoas negras, como também de pessoas, de negros de pele clara em determinados ambientes não estarem tão sujeitos a essas microagressões quanto negros retintos. Bom, Bruna, você leu a Neuza Souza Santos, né? Então, a gente já sabe... A Neuza Souza Santos, gente, para quem não sabe, ela era uma psicóloga que escreveu... Ela fez a dissertação de mestrado dela, chamada Tornar-se Negro, então, os efeitos da associação social na psique de pessoas negras. E ela fala nessa pesquisa sobre como ela percebe que o racismo ele funciona num contínuo de cor, né? Então, quanto menos negra, menores seriam os efeitos dessa discriminação explícita, e também da discriminação, na verdade, racial, sobre as pessoas negras. E quanto mais negra, por sua vez, né, maior os efeitos. Pelo que eu li até agora, eu não vi nada específico sobre colorismo, mas o que eu já li no geral sobre a questão racial no Brasil, eu posso dizer que tudo depende do ambiente. Então, por exemplo, quanto mais embranquecido o ambiente, então um ambiente que tem muito pouca diversidade, um ambiente que está dentro desse padrão de privilegiar determinadas pessoas brancas, homens, por aí vai, naquele ambiente, determinados cargos e por aí vai, pessoas que fogem à regra vão se destacar, entendeu? Então, assim, se você tem uma pessoa... Não, esse ambiente não tem pessoa negra, chegou uma pessoa negra de pele clara, ela vai se destacar. E ela vai passar por situações de microagressão. Pode ser que uma pessoa negra retinta chegue nesse ambiente e passe por situações ainda mais sérias ou ainda mais marcadas por causa justamente do contínuo de cor. Mas isso não significa que pessoas negras de pele clara não vão passar por isso. Acho que isso também fica marcado na pesquisa da Ana Cláudia Lemos Pacheco, quando ela vai analisar a solidão da mulher negra na Bahia, e ela também traz um pouco desse elemento de como pessoas negras se destacam no momento em que elas trocam de classe, né? Então, você está falando de uma pessoa... ela fez pesquisa com mulheres negras, né? Principalmente mulheres que tiveram origem pobre, fizeram direito, viraram auditoras fiscais, passaram a frequentar um novo círculo social, e nesse novo círculo, o tempo todo, as pessoas que as apresentavam para os outros colegas mencionavam qual era o cargo delas, o que elas estavam fazendo ali, porque não bastava dizer o nome delas, eles tinham que explicar por que elas estavam ali, assim, sabe? E aí, nisso, isso vem porque, né, esse é um ambiente que não está acostumado com esse tipo de diversidade racial. E, nesse sentido, isso também vai acontecer com as pessoas negras de pele clara. Agora, se você quiser ler sobre colorismo,
tem a dissertação da Luísa Abraão, se eu não me engano. Ela foi orientando da professora Gislene, que foi minha orientadora no mestrado. Se você procurar Luísa Abraão nas teses da USP, você vai encontrar. E aí você pode dar uma olhada na dissertação dela, que ela vai falar justamente sobre o colorismo no direito, e com muito mais propriedade do que eu. Mas acho que é isso. Legal. Eu queria te passar também a pergunta da Vitória, que eu acredito que seja uma pergunta bem chave aí, que serve para qualquer palestra baseada no antirracismo. Quais são as principais atitudes antirracistas que pessoas brancas devem tomar no ambiente corporativo? Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque, assim, é uma ótima pergunta e é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu não sei se parece que eu teria a resposta na ponta da língua, mas é porque, como vocês puderam perceber, eu trouxe exemplos de microagressões raciais da literatura, mas é uma literatura que ela casa Brasil e Estados Unidos, mas a gente está falando de uma literatura que tem muito foco nos Estados Unidos, então isso vai depender do diagnóstico que se faz do ambiente. Então, assim, porque é isso, não é porque o racismo é estrutural que ele não é problema de ninguém, né? Então, o que eu já estudei sobre isso até hoje me diz que é preciso fazer um diagnóstico do lugar, principalmente pensando no local de trabalho, para entender quais são os principais gargalos. E aí vocês viram aqui alguns exemplos, então talvez revisar esses exemplos e tentar não praticá-los, eu acho que já é um bom começo, mas o que eu acho que também é uma responsabilidade dos escritórios é contratar compliance para fazer justamente o diagnóstico, a análise e tentar entender quais são os gargalos e implementar uma educação antirracista constante para os funcionários, porque um ambiente em que o racismo ele é tolerado, ele se torna tóxico para as pessoas negras que estão nesse ambiente, e mesmo que elas saiam, ele se torna tóxico para as pessoas que entrarem depois, e ele também é tóxico para as pessoas brancas, porque ele diminui essa capacidade de se relacionar dentro de um ambiente de diversidade. Então, em vez das pessoas se juntarem para melhorar as próprias capacidades, elas se excluem, se disputam e defendem um tipo de hierarquização racial que é extremamente prejudicial, principalmente para as pessoas negras. Então, eu vejo dessa forma. Agora, no dia a dia, eu começaria tentando dar uma olhada novamente nessa tabela que eu trouxe para pensar nessa questão das microagressões e também procurar um pouco na literatura. Tem um livro que não vou dizer que virou mainstream, né? Mas assim, um livro que está sendo muito falado e que é bem interessante para pensar racismo cotidiano, que é a Grada Quilomba, né? Então, a Grada Quilomba, ela escreveu Memórias de Plantação, que são episódios de racismo cotidiano. O Rafael está mostrando aí o livro. E esse livro, ele é fininho, a Grada tem uma escrita super fluida, e ela traz exemplos muito bom que são exemplos do contexto alemão, mas que a gente consegue trazer para o Brasil. E outro livro que, inclusive, eu mencionei agora há pouco, que é o da Neuza Souza Santos, que é o Tornar-se Negra, porque esse é um livro sobre o Brasil. Ele foi reeditado recentemente pela editora Zahar, então ele está à venda aí. E esse livro, ele é muito bom, inclusive, para as pessoas negras lerem, porque ele traz justamente os efeitos, como ela faz essa pesquisa sobre os efeitos na psique de pessoas negras da ascensão social, ela traz tanto exemplos de interação entre classes e entre raças, como também uma análise sobre como que isso afetou essas pessoas. E aí isso é muito legal, é muito interessante para a gente pensar sobre esses efeitos. Mas, assim, eu não tenho como dar o beabá, né? Mas eu começaria por aí. Tanto procurando esses livros, procurando esses canais no YouTube de uma galera que está tentando explicar aí didaticamente, mas como também em termos de escritório, uma responsabilização para diagnosticar o ambiente, torná-lo mais aberto a esse tipo de diversidade. Bom, Júlio, eu acho que a gente conseguiu emendar aqui algumas perguntas. Acredito que todas foram respondidas. Queria te agradecer
pela aula, pela didática, por comparecer aqui com a gente, tá bom? Da minha parte, agradeço muito e gostaria de passar para a Bruna e para o Rafael agradecerem e finalizarem também. Bom, Júlia, muito obrigado. A palestra foi ótima, a sua aula foi muito enriquecedora. O recorte que você se propõe a fazer sobre o acesso à justiça, eu sei que é muito amplo e eu acho que você cumpriu a missão com muita excelência. Enfim, para mim foi ótimo. Te desejo boa sorte na conclusão do doutorado e da pesquisa. Sei que não vai ser fácil, sei que esse não é um tema que ao falar sobre isso não é um tema que seja fácil para você também falar sobre esse tipo de coisa. Então, tá aí, vai mais um agradecimento em função disso. É isso, obrigada, Ju. Pesquisa é essencial para a gente entender o Brasil e acesso à justiça mesmo, numa perspectiva que acaba sendo ignorada, né? A gente discute tanto defensoria, ensino jurídico, e às vezes o essencial está ali mais na cara e não pesquisado. Não é tão óbvio, precisa de alguém corajoso igual você para ir para cima do assunto. Obrigada a todos que participaram também, muito legais as perguntas. E da minha parte é isso. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Eu quero agradecer as perguntas também, gente. Obrigada pela participação. Eu gosto assim. O meu e-mail está aqui no slide, então para quem tiver interesse em manter contato, tirar alguma dúvida, e para quem quiser fazer mestrado e doutorado, se eu não me engano, as inscrições para o mestrado e doutorado da FGV ainda estão abertas. É um programa que tem bolsa, então, assim, não se preocupem com isso. E eu gosto de passar a palavra da academia, porque eu acho que a gente precisa de mais pesquisas. Acho que tem muita gente interessada no assunto ou em outros assuntos paralelos. Eu acho que, enfim, é isso. E obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, Júlia, assim como também agradecemos a Aliança Jurídica por nos apoiar aí, ajudar a fazer isso acontecer. Muito bem. Boa noite, então, a todos.